Então essa briga de egos recaiu sobre Fred Luz. E o que me falaram ontem é que se o Fred Luz sair, e provavelmente vai sair... Aparentemente o cara não tem respaldo de ninguém, Belo. É uma vergonha ter trazido esse cara para dar um cala-boca na torcida lá no meio do ano. Fred Luz. O Corinthians está vivendo um clima difícil internamente lá no Parque São Jorge. Uma briga de egos forte entre conselheiros vitalícios, conselheiros trienais, presidente do conselho, comissões do conselho, comissão de justiça, comissão de não sei o que lá, comissão de não sei o que, comissão de... dirigentes, pessoas que não são dirigentes e mandam, às vezes mais do que dirigentes, o presidente Augusto Melo. Eu tô falando todos os lados da história para não dizer que eu não falei de nenhum, ou que eu não falei de algum. Fred Luz, Álvares e Marçal, Ernest Young, cada um puxando para um lado. Imagina, cada um desses está puxando para um lado diferente, cada um quer puxar para o seu. Os conselheiros, muitos deles têm pensamentos novos, tá? Eu não vou aqui generalizar, falar que todos os conselheiros são assim ou todos os conselheiros são assado, porque são muitos e eles não pensam do mesmo jeito. Então tem muitos conselheiros que eu acho até que deveriam sair candidatos a presidente e não saem, não sei porquê, porque talvez não aguentem essa política suja do clube, que tem pensamentos novos, tá? E aceitam a modernização do clube. Agora, há muitos conselheiros que estão no clube há 50 anos, 70 anos, sei lá quanto, que não querem que mudem as coisas lá, porque estão contentes com a sua carteirinha ali de diretor de não sei o que, de churrasqueiro não sei da onde, e faz a festa lá no salão de festa, e fecha o bar lá no final de semana, e não sei o que e tal, e tá felizão da vida lá. E daí quando chega alguém que quer mudar, o cara, opa, tá mexendo no meu terreno aqui. E aí vira um negócio de louco, né? Eu já vou ler o superchat só para não perder o pensamento aqui, senão eu me atrapalho todo, tá? Quem mandou o superchat aí. Me perdoa, eu já leio rapidamente, já vi o seu superchat aqui. Então essa briga de egos recaiu sobre Fred Luz. Eu, sinceramente, tinha achado que a briga era com um CEO. Assim, os conselheiros não queriam que houvesse um CEO no Corinthians. Não queria que houvesse um cara que fizesse a função. Depois eu descobri que a briga é com o Fred Luz. O Fred mexeu num vespeiro que ele não aguentou segurar. Ele não encontrou no Corinthians o que ele achava que ele ia encontrar, que no Flamengo ele conseguiu encontrar, no Corinthians o buraco é mais embaixo. Toda aquela história da entrevista coletiva que ele falou, não, no Flamengo foi mais fácil, aqui, não, no Flamengo foi mais difícil, aqui vai ser mais tranquilo, lá foi 5 anos sem contratar, aqui só vai ser 2, eu não sei o quê. Ele achou que ia encontrar uma situação, mas quando ele viu, o Corinthians é mais complicado do que ele achava. E é mesmo, porque eu conheço bem aquilo lá. Muito complicado. Muito complicado. Se você mexe com aquilo, amigos, tem que ter estômago. E o Fred Luz mexeu nesse vespeiro. Inclusive com a tal da ação cautelar, que eu já falei aqui, que é uma medida que o Fred e o Pedro Silveira, diretor financeiro, tentaram colocar em prática, que era congelar as dívidas do Corinthians por 60 dias através de um garantidor bancário e de um juiz que tiraria os juros durante 60 dias, pararia de correr juros, né, nesses 60 dias, e o Corinthians se reuniria com os credores das dívidas de curto prazo, assim, ó, te devo 100, eu tenho 20, aceita? Beleza. Te devo 80, eu tenho 10, aceita? Beleza. Te devo 50, eu tenho 30, não aceito. Ah, então beleza, então fica ali. Entendeu? E tentaria tirar as dívidas e diminuir essas dívidas de curto prazo. Depois de 60 dias, voltaria ao normal. Mas o conselho do Corinthians, através de muitos juristas que lá estão, que entendem muito mais que eu, então não vou criticar a atitude deles, porque eu não entendo tanto quanto eles, eu não gosto de criticar coisas que eu não entendo.
acharam que essa ação cautelar era uma medida inicial para uma recuperação judicial, que é algo muito mais sério, que é você entregar o clube nas mãos de um juiz. E quem manda no clube é o juiz, e o interventor colocado por ele no clube. E aí é algo muito mais sério. Você perde o controle do clube por alguns anos. Quem manda você pagar isso, aquilo não é mais o presidente, é o interventor. Então esses conselheiros acharam que era isso que o presidente estava planejando. O Augusto Melo escreveu na rede social dele claramente que ele não iria fazer uma recuperação judicial no Corinthians e que ele não transformaria o Corinthians numa SAF. Vocês lembram? Ele colocou na rede social dele. Ele escreveu que a recuperação judicial poderia ser o primeiro passo para se virar uma SAF, então ele já tentou rechaçar o quanto antes, né? As duas coisas, isso. Mesmo assim, continuaram achando que estavam preparando isso, né? Lá no Corinthians e tal. E aí recaiu sobre a figura do Fred Luz. Ele começou a ter atritos e ele começou a dar chiliques e gritos e brigas e não sei o quê. E aí o negócio descambou. É que, como disse o amigo lá, como o Corinthians não comunica nada, a gente não sabe nem o que rola lá dentro, nem o que tem lá dentro. Quem que fica sabendo? Os babaca dos repórteres que ficam ouvindo, né, de todos os lados da questão e ficam sabendo que, ó, não sei quem brigou com não sei quem gritou com não sei quem, e tenta passar para vocês da melhor forma possível, sem também dar muitos nomes para não colocar as pessoas em situação complicada aqui, porque não me envolve, eu não tava na briga, então não vou ficar falando quem tá na briga, quem não tá. Só falo para vocês que teve gritaria, teve xingamento, teve um monte de coisa lá dentro, né? E aí, o presidente Augusto Melo, ele tem algumas opções. Primeiro, que o Fred Luz não é contratado pelo Corinthians. O Corinthians fez um contrato com a Álvares e Marçal, que é a empresa de consultoria, que o Fred Luz é sócio, e a Álvares e Marçal indicou o Fred Luz como CEO, né? Que nem é CEO, o nome dele é outro, acho que é consultor, sei lá. Não, ele não é CEO, o Corinthians não tem um CEO na prática. Então o presidente pode tirar o Fred Luz e manter o contrato com a Álvares e Marçal. Isso é importante falar. Não é necessariamente tirando o Fred Luz que sai a Álvares e Marçal, porque a Álvares e Marçal faz uma série de outras coisas dentro do Corinthians, além de colocar o Fred Luz. O Corinthians contratou a Álvares e Marçal para fazer uma série de outras coisas dentro do clube, tá? E não apenas colocar o Fred Luz. Então pode tirar o Fred Luz e continuar com a Álvares e Marçal. Pode romper o contrato com a Álvares e Marçal sem multa até o final do mês agora. Se passar para dezembro tem multa. E aí é isso que eles não querem. Então se for romper, que rompa logo. Pode manter o Fred Luz e aí arruma briga com 300 mil pessoas lá no clube e mantém o cara. Só que aí vai arrumar para ele mesmo. Ah, mas o Augusto é fraco. O Augusto devia arrumar briga. O Augusto devia bater o pé. Eu não sou defensor do Augusto. Aliás, muita gente fala que eu sou da Renovação e Transparência. Outros falam que eu sou amigo do Duílio. Outros que eu sou amigo do Andrés. Outros que eu sou amigo do Augusto. Que eu sou amigo do Rubão. Cada hora falam que eu sou amigo de alguém. Eu não sou defensor do Augusto nem advogado dele. Mas um presidente não governa sem o conselho. Um presidente não governa sem os outros dirigentes. O presidente não governa sem as pessoas ao lado dele. Não tem como você governar sozinho um clube como o Corinthians. Se ele perder o conselho, se ele perder o poder de algumas pessoas, o apoio de algumas pessoas lá dentro, ele ou inviabiliza o mandato dele ou cai. Então, às vezes, você precisa ceder aqui para ganhar lá. E o que me falaram ontem é que se o Fred Luz sair, e provavelmente vai sair, o presidente vai colocar um outro CEO no lugar. Então o Corinthians vai continuar tendo um CEO. Vai continuar tendo ou um gerente, ou o nome que você quiser dar, um supervisor. Vai continuar tendo um cara para a mesma função do Fred Luz. Só que provavelmente vai ser um cara mais experiente, um cara que conheça de Corinthians, vai ser um cara que conheça um pouco mais do conselho do Corinthians, não vai ser um cara que veio lá do Rio de Janeiro, que não faz ideia do que é o Corinthians. E o Fred Luz não fazia ideia do que era o Corinthians. Então, provavelmente, pode ser até algum conselheiro, ou pode ser algum ex-dirigente, não sei, tô chutando, tá? Aí não é informação.
mas provavelmente vai ser alguém que tenha mais informações de como lidar com as coisas dentro do Parque São Jorge. É isso que vai acontecer. Acho que eu resumi tudo. Se eu esqueci alguma coisa, você me pergunta aí, Samuca. Pode comentar à vontade aí. Cara, vamos lá. Eu não tenho o tanto de informação e conhecimento de bastidores como você tem, Belo, seus contatos. O Silvinho, que é um cara que já até trabalhou em outras gestões aí no Corinthians, tem um grande conhecimento de Parque São Jorge, então eu prefiro não entrar nessa seara. Eu vou dar minha opinião como torcedor comum que não vive bastidores políticos do clube. Se o Augusto Melo fosse ter que bancar a permanência do Fred Luiz, isso daí colocasse o seu cargo, sua presidência em risco, que assim fosse feito, cara. Porque você coloca um cara como CEO, nos primeiros 15 dias já tem uma entrevista do Romeu Tuma Júnior evidenciando que o conselho não está de acordo e falando que o CEO não caberia no Corinthians, e daí ele fica um CEO meio que rainha da Inglaterra, que não é aquela nomenclatura, volta a ser um consultor, aparentemente não tem respaldo algum do clube, é um cara que, por não ser o CEO, ele vai analisar, ele vai sugerir e ele vai propor caminhos para que o Corinthians tome esses caminhos e melhore a situação. Aparentemente o cara não tem respaldo de ninguém, Belo. É uma vergonha ter trazido esse cara para dar um cala-boca na torcida lá no meio do ano. Ai, eu vou trazer pessoas técnicas. Vou trazer pessoas técnicas. Aí traz a pessoa técnica, acha que é pastelaria que vai resolver o negócio em 90 dias, em 100 dias, 120 dias, e já vai fritar o cara porque o cara tá tomando pressão interna do clube. Augusto Melo, você perdeu uma grande chance de entrar numa dividida. Se os caras fossem derrubar você, você pelo menos ia ter todo o clamor popular de falar, não, cara, o cara tá tentando colocar pessoas técnicas, como você sempre disse isso daí, e as pessoas que estão lá há 300 anos no Corinthians não estão deixando. Pelo menos você ia ter o clamor popular para te apoiar, sabe? Agora você vai mandar o cara embora, vai trazer outro cara, porra, pelo amor de Deus, velho. Aí o próximo cara vai ser um cara mais experiente, que sabe como a banda toca pro lado de cá, então não vai mexer em certas gavetas. Não vai mexer em certos locais da casa que estão muito sujos, mas que precisa de uma limpeza, senão a casa vai desabar. É uma vergonha um CEO que menos de 20 dias depois não é mais CEO, virou um consultor e agora por pressão interna do cara que tá 300 anos lá, o cara vai perder o cargo e o Corinthians vai voltar vai retornar ao amadorismo, vai largar a mão de todo o profissionalismo e promessa de campanha do Augusto Melo. A gente não brinca com esse negócio de pessoas técnicas, sem o plural do técnicas, e agora vai abrir mão por conta de pressão interna. É uma vergonha. Eu tô falando pelo meu ponto de vista de torcedor que não conhece a política a fundo dos meandros do Parque São Jorge. Olhando de fora, uma vergonha, Marco Belo.